Estratégia para negócios locais, pensando aí em gastronomia, bar, restaurante. Não existe nenhum tipo de receita de bolo, mas pela nossa experiência, pela a quantidade de empresas do setor que a gente atende, é importante você entender o público, qual que é seu público, né? Essa coisa de trabalhar de forma genérica, ela não é legal. Então, assim, é muito importante você entender se você trabalha para famílias, se você trabalha para balada, galera que quer curtir balada, se você é um bar de paquera, né, que as pessoas querem se encontrar ou encontrar seus pares, e tudo isso vai determinar na estratégia do serviço e na estratégia da comunicação. Então, identificar o público vai ajudar a desenhar a oferta. Então, muitas empresas cometem o erro de ofertar coisas genéricas para público genérico, né? Então, muitas vezes eu não consigo ter o público correto. Uma vez que eu entender isso, a gente usa a internet para criar uma base, né? Então eu utilizo Instagram, utilizo Facebook, utilizo o Google para poder gerar base, falar com o máximo de pessoas dentro daquele segmento que eu identifiquei que eu preciso, que eu quero, né? Então, por exemplo, se eu quero falar com famílias, então eu vou utilizar essa linguagem, eu vou utilizar esse tipo de criativo, de imagem, de foto, de vídeo, eu vou utilizar o tipo de cardápio, de pratos ou de bebidas que eu tenho para esse tipo de público, né? Se for um bar, restaurante família, os pratos são tipo família, né? Então toda essa linguagem ela vai sendo adequada e comunicada de forma intensa para formar uma base enorme. Quando eu estiver falando com 50, 60, 100, 200 mil pessoas por mês sobre aquela minha oferta, aí eu comecei a entrar no jogo. Uma vez que isso acontece, eu tenho que fazer de tudo para gerar experimentação. O cliente tem que chegar, ele tem que conhecer o meu serviço, né? Então eu faço um conjunto de provocações, um conjunto de oportunidades para que o cliente chegue, né? Para que ele venha. Porque se eu estou oferecendo esse tipo de produto para aquele tipo de nicho, aí então é só começar a engrenagem a girar. Uma vez que o cliente veio, ele precisa de ter uma experiência na casa, né? Hoje a gastronomia, o bar, ele está ligado ao entretenimento. A gente não quer sair de casa só para comer ou só para beber. A pessoa quer sair para poder ter um momento de diversão, um momento de entretenimento, encontrar os amigos, se divertir. Então esse conjunto de experiência, quanto melhor for, quanto mais bem cuidada for essa experiência, vai fazer com que aquela base ela engaje no meu negócio, ou seja, desde a foto de um prato compartilhado ali com aquela rede daquele cliente, até aquele cliente indicar boca a boca o seu bar para outras pessoas, né? A gente fala que o boca a boca hoje ele virou um compartilhamento de um post, né? Hoje uma pessoa tem um poder de falar para 1.000, 2.000, 10.000 pessoas de uma vez. Basta só ela fazer um stories no momento que ela tá ali curtindo um drink ou curtindo uma comida e compartilhar com a base dela. Exatamente. Então é muito importante o gestor do negócio pensar nessa experiência. E essa experiência ela precisa de acontecer. Uma vez que isso aconteça, aqui dentro da estratégia de marketing digital, nós criamos uma estratégia de tráfego, ou seja, eu preciso de investir uma grana para chegar nesse público e fazer essa experiência reverberar, fazer centenas de milhares de pessoas saber que eu ofereço esse tipo de experiência, né? E qual que é o tipo de criativo que eu utilizo para isso? É o criativo mais real, menos foto produzida, menos aquela coisa perfeita demais. As pessoas precisam de olhar lá na sua rede social, no seu dia a dia e se identificar com aquela situação. Ela precisa de se imaginar naquela mesa, ela precisa de se imaginar tomando aquele drink, comendo aquela comida. Então, quanto mais eu elaboro o material, o criativo, menos eu tenho a atenção da pessoa, menos a pessoa vai pensar que aquilo é verdade. Menos real isso vai ficar. Então a gente já aprendeu que é importante ser uma imagem quase orgânica, sabe aquela imagem feita ali, caseira? Ela hoje tem feito muito sucesso na internet. Entendendo isso, a gente tem algumas situações. Por exemplo, temos clientes que têm delivery. O delivery ele é um jogo à parte. É muito importante o proprietário do negócio entender que o delivery é
como se fosse uma outra empresa. Ele pode até vender produtos daquela empresa, mas ele é um negócio totalmente à parte, porque para o cliente do delivery a experiência é outra. Ele não vai comer naquela louça bonita, ele não vai ter a experiência daquele talher pesado, ele não vai sentar na mesa. Então qual que é a experiência do delivery? É uma boa embalagem, é um produto que seja competitivo, não adianta oferecer um produto que esteja fora do mercado, fora do preço, ou seja, se você quiser, por exemplo, se você tem um prato que é maravilhoso, mas ele só funciona servido poucos minutos depois da preparação, porque ele tem uma crocância, esse não é o prato do delivery. O prato do delivery são pratos que vão ser mais confortáveis. Ele mesmo depois de ter passado por uma bag de um entregador durante meia hora, ele vai chegar com qualidade ainda na casa do cliente. Por que a gente acredita muito no delivery? Apesar de ser um outro negócio, ele é um negócio complementar. Nós temos clientes aqui que eles têm feito do delivery um canal de aquisição, né? Então você vende um prato, muitas vezes para um cliente que nunca frequentou a sua casa, ele vai descobrir a sua casa, descobrir o sabor, descobrir o tipo de coisa que você oferece através do delivery. Logo ele começa a te acompanhar na internet e logo mais esse cliente está sentado na sua mesa, né? Então é uma forma de aumentar e diversificar o número dos clientes, além de ser uma forma de receita muito interessante. Então o delivery é um trabalho à parte, é um tráfego totalmente à parte. O delivery hoje tem um jogo de vida própria. Ah, mas eu quero vender e não quero pagar a comissão para os marketplaces como o iFood. Bobagem. Eles estão aí, eles dominam o mercado e são um ótimo canal de aquisição, né? Então uma vez que você entrar no jogo do delivery, não corra dos marketplaces. Abrace eles, faça bons negócios por lá e ofereça um bom serviço competitivo, de forma que o cliente tem que ser o seu cliente. Ele pode usar o marketplace para comprar o seu prato, mas mais importante do que isso, é ele fidelizar como cliente. Então, uma vez que eu faço isso, eu tenho ali uma somatória muito bacana entre a experiência da casa, a experiência do delivery e a aquisição de novos clientes, né? E esse trabalho ele se fecha em um do que a gente chama aqui de marketing 360.